alunos do 9º ano, tudo bem com você? Eu espero que sim. Tá se cuidando? Legal? Bacana, isso mesmo. Professora Elisângela, mais um dia aqui com você e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar de reações químicas, mas antes de começarmos, eu quero convidar você a pegar o seu caderno, porque com certeza você vai querer fazer algumas anotações. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero convidar você a traçar metas, objetivos para essa aula de hoje. Vamos a eles? Entender o que são reações químicas, conhecer os tipos de reações químicas, entender o que ocorre em cada reação química. Vamos conversar sobre essa imagem? Você sabe como funciona um airbag? Você já viu algum sendo ativado? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta para falar sobre isso. Eu voltei. Vamos falar um pouquinho sobre essa imagem aqui? Você sabe como que funciona um airbag? Você já viu algum sendo ativado? Eu espero que não, e eu espero também que você nunca presencie isso aí futuramente, ok? Mas eu quero falar um pouquinho para você sobre essa bolsa de ar. É isso mesmo, airbag significa bolsa de ar. Mas, professora, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, reação química? Eu vou contar para você. Quando esse dispositivo de segurança estiver disposto num carro, quando estiver disponível num carro, que hoje já é obrigatório ter esse dispositivo de segurança, no momento de colisão, se ocorrer, vai acontecer ali a presença de reagentes interagindo entre eles e vai se liberar um produto. Produto, lembra da nossa aula? Reação química, produto, reagente, isso mesmo. Para que esse dispositivo de segurança, esse componente de proteção que protege condutor de veículo e passageiros, para que ele esteja ativo no momento da colisão, acontece a ação dos reagentes. O dióxido de nitrato, o azoteto de sódio, eles reagem entre eles, liberando o nitrogênio, que faz com que essa bolsa de ar se expande, dando assim uma proteção. O airbag, ele é também um auxiliar do cinto de segurança. Você gostou de saber disso? Não é apenas uma ação mecânica, existe uma reação química interiormente dentro desse dispositivo que faz com que ele nos dá a proteção, que é a ação ali dos reagentes, que vai dar ali como produto para nós o nitrogênio que vai expandir essa bolsa de ar. Legal? Existem alguns tipos de reações químicas. Eu vou mencionar algumas delas para você. A reação de síntese ou adição, a reação de análise ou decomposição, a reação de simples troca ou deslocamento e a reação de dupla troca. Eu não falei para você, mas a reação química que ocorre no airbag é essa daqui, análise ou decomposição. Antes de falarmos especificamente de cada reação química, eu quero chamar a sua atenção para algo que você vai começar a perceber com muita atenção a partir de agora. Mas o que é isso, professora? São alguns símbolos que aparecem nas equações químicas. Isso mesmo. Então, você preste atenção que daqui para frente, até você encerrar ali a sua carreira estudantil, você vai observar esses símbolos em química, em física. E aqui estão alguns deles. O símbolo do estado sólido, o símbolo do estado líquido, o símbolo do estado gasoso,
o símbolo da solução aquosa, quer dizer que aquela solução está acontecendo no meio aquoso, água, ok? O símbolo do vapor, do aquecimento, do catalisador, da liberação de gás, da formação de precipitado. Lembra da nossa experiência, a reação química, o precipitado que se formou lá no fundo do recipiente? Isso mesmo. E este símbolo aqui que ele significa para nós liberação de luz. Estes símbolos vão estar acontecendo, eles vão estar aparecendo daqui para frente. Agora vamos falar daqueles tipos de reações químicas que eu havia já mencionado para você. A reação química de síntese ou adição é bem facinho. Veja só. Reação química onde duas ou mais substâncias reagem, dando origem a uma única substância mais complexa. Vamos fazer a leitura aqui na equação? Reação química de duas, A e B, representando então essas substâncias que vão reagir entre elas e vão dar origem a uma outra substância composta, ok? Então, duas substâncias simples, elas vão reagir entre elas, reagente, produto, uma substância composta, ok? Aqui nós temos dois exemplos de reação por síntese ou adição. Total e parcial. Como assim, professora? A reação de síntese total, ela se dá por elementos, substâncias simples. Olha aqui, ó. Um único elemento. Eles se unem formando uma composta, ok? No tipo de reação química, que é a parcial, a síntese parcial que nós falamos, são substâncias compostas que se unem, formando uma outra. Ah, quero chamar a sua atenção para algo que nós falamos ainda há pouco. Lembra dos símbolos? Veja só. Sólido, o gasoso, o sólido, o líquido e o aquoso, em solução aquosa. Ok? Então, síntese total. Substâncias simples, síntese parcial, substâncias compostas que vão se unir para dar então resultado a estes produtos. Lembrando que são tipos de reações de síntese ou adição. Reações químicas com alguns nomes especiais. A eletrólise, um tipo de reação química onde as substâncias se decompõem pela passagem de corrente elétrica. A fotólise. Foto, professor? Não é foto, não tem a ver com foto, mas tem a ver com a presença de luz. A decomposição da substância química, ela se dá pela luz, ok? E a pirólise, que é a decomposição pela ação do calor, do fogo. Vamos ver então aqui como que é. A reação de análise ou a decomposição, que é aquela que acontece lá no airbag, que a professora já contou para vocês, é o oposto da reação de síntese, ou seja, um reagente dá origem a produtos mais simples que ele. Um reagente dá origem a um produto mais simples do que ele. Então, veja aqui. Um reagente, A e B, ele vai dar origem a um produto mais simples. Ok? Aqui nós temos, então, um tipo de reação que se dá pela pirólise. Substâncias compostas, no seu estado sólido, não esqueça dos símbolos, que é o resultado dessas outras duas aqui, ó. Essas duas substâncias, esses dois reagentes se uniram e deu-se pela pirólise a decomposição dessa reação química. Depois nós temos aqui na fotólise aquela decomposição que se dá por meio de luz, ok? Então a pirólise, o calor. Fotólise, luz. Dois reagentes, duas substâncias compostas que vão dar origem a este produto. E a eletrólise, por meio da corrente elétrica, né, decomposição. Duas substâncias simples, ok, ó. Um elemento, mais outro elemento. Tem como resultado este produto aqui, ó. Uma substância composta, ok? Vamos fazer um exercício agora? Vamos? De acordo com os reagentes, nós acabamos de falar deles, e os produtos, que é o resultado da união dos reagentes.
de uma determinada equação, você vai exemplificar uma reação de síntese. Veja bem, eu quero então uma equação exemplificando uma reação de síntese, mas eu quero que você justifique para mim essa resposta. Pode ser? Eu vou dar um tempinho para você resolver e a gente já volta para conferir o resultado. Oi, gente! Voltei! E eu, como sempre, curiosa para saber o que você aprontou aí no teu exercício. Família está reunida? Ajudou você a resolver esse exercício? Vamos lá, então, conferir? De acordo com os reagentes e o produto de uma reação química, de uma determinada equação, você exemplificou aí para mim uma reação de síntese ou adição. Vamos conferir? Você fez este modelinho aqui? Nitrogênio, hidrogênio, dando este resultado final aqui? Como que é, professora? Olha aqui, ó. Duas substâncias simples. Poderia ser mais, ok? Nós temos aqui dois exemplos, mas são duas substâncias simples, ou seja, dois reagentes que se combinaram formando apenas um produto. Duas substâncias simples se uniram, certo? Dando então como resultado formando este produto, uma substância composta como produto dessa reação, ok? Síntese ou adição. Agora vamos ver um outro tipo de reação química. Reação de simples troca ou deslocamento. Ocorre entre duas substâncias compostas, presta atenção, e mais uma simples. Então, a substância simples desloca um dos elementos da composta. Então, vamos ver aqui na prática. Ocorre entre uma substância composta
mais uma simples. Aí o que a simples faz? Ela vai deslocar, ela vai desmembrar um elemento da substância composta. Então, nós temos a simples, que se uniu com a composta e vai dar o quê? Esse deslocamento. A simples desmembrou essas duas aqui, ó, dando esse resultado no nosso produto final, ok? Aqui, então, nós temos o exemplo. A substância simples se uniu com a composta, depois a simples desmembrou essa composta. Olha, atenção aos símbolos, meio aquoso, uma solução aquosa, e isolando, portanto, esse outro elemento que fazia parte da substância composta, ok? Vamos fazer um exercício agora para reforçar esse aprendizado que nós tivemos sobre esse tipo de reação. O sódio é um metal mole, de cor prateada, que reage violentamente com a água, como está demonstrado aqui na equação abaixo, ok? Pergunto sobre essa equação aqui. Qual reação química se aplicaria para esta equação citada acima? Chamo a sua atenção que se trata de uma substância simples mais uma substância composta. Olha o que acontece. Eu acho que tá fácil, né? Eu vou dar um tempinho para você e já a gente volta. Foi fácil? Tranquilo resolver? Vamos conferir? Então, o sódio, esse metal mole, né, de cor prateada, reagiu violentamente com a água, como está equacionado. Aí a pergunta, qual reação química se aplica para essa equação? É uma reação de simples
troca, porque uma substância simples, olha ele aqui, reage com uma composta, H2O, formando uma outra substância simples, hidrogênio, e uma outra composta, ok? Agora vamos conhecer a reação de dupla troca e dupla substituição. Ocorre a permuta, permuta quer dizer troca, tá? A permuta de elementos químicos entre duas substâncias compostas. Então, a permuta, veja bem aqui, ó, duas substâncias compostas, A e B mais C e D. Aqui houve uma troca, houve uma permuta, os elementos químicos mudaram de lugar. Eles se rearranjaram com outros elementos químicos diferentes que estavam aqui na primeira situação, dando, portanto, esse resultado, ok? Então, aqui nós temos o exemplo de duas substâncias. Não podemos esquecer que esse tipo de reação química se dá entre duas substâncias compostas, ok? E o que acontece? O produto final vai ter um deslocamento desses elementos. Ele vai trocar de lugar, indo para o outro elemento, beleza? Agora, eu vou pedir uma coisa para você. Eu trouxe um exercício e você não vai dar para mim o resultado desse exercício. Como assim, professora? E como que eu vou saber se vai estar certo? Você vai desenvolver esse exercício, certo? Você vai copiar ele, eu vou dar um tempo para você copiar esse exercício. E depois você vai resolver e vai dividir com os seus colegas e você vai levar para a sua professora ou teu professor, ok? E você vai apresentar, olha, professor, o que eu aprendi? Confere para mim, quero saber se está certo. Então, junto com a tua professora e os teus colegas, você vai resolver e vai aprender um pouco mais nesse exercício, ok? Eu vou dar um tempinho para você anotar. Eu voltei, gente. Copiou, anotou certinho? É importante cada detalhe bem registrado, porque depois você vai conferir com seus colegas e com a tua professora. E eles vão ficar muito felizes, sabe por quê? Porque você vai mostrar o quanto você aprendeu nesta aula. Bacana, né? O que vimos na aula de hoje? O que são reações químicas? Nós também vimos os tipos de reações que acontecem dentro das reações químicas, síntese, decomposição, e o que ocorre em cada uma. Então, estes foram os tópicos que nós aprendemos na aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu gostei muito, e a gente se encontra na próxima aula.
Até lá!